E aí, seus líderes do Brasileiro, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. E sim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro está na liderança do Campeonato Brasileiro, ainda faltam 7 jogos para serem realizados na rodada, provavelmente perderemos essa condição, mas no momento o Cruzeiro é líder. Antes das perguntas, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas totalmente excelente, que é patrocinador master do Cruzeiro e também do canal 6x1. A Betfair segue com aquela promoção para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição. E nos finais de semana tá rolando aquela free bet de R$2 no sábado e R$2 no domingo para todos os clientes ativos, tá? Novos clientes, clientes antigos, todo mundo recebe R$2 para apostar no sábado e R$2 no domingo. Já fiz a minha fezinha aqui, inclusive, então se você entrar agora, os R$2 de sábado já era, mas os R$2 de domingo estão lá à sua disposição. Se você gosta desse universo das apostinhas esportivas, dá uma prioridade para a Betfair, que é uma casa que efetivamente investe no nosso clube, né? O maior patrocínio da história do Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, galera. Aposta na maciota para se divertir. Começo com a pergunta do Júnior Figueiredo. Seria possível ganhar a Série A mesmo com um time muito inferior aos poderosos Palmeiras e Flamengo? Júnior, obrigado pela pergunta. Possível quase tudo na vida é. Provável não, tá? Se você me pergunta, você vê possibilidade realista do Cruzeiro ser campeão brasileiro esse ano? Nenhuma chance, nenhuma possibilidade mesmo, tá? Quem eu acho que briga de fato pelo título brasileiro? Como você citou, Flamengo e Palmeiras, tem o Fluminense, né, por viver um momento iluminado aí, tecnicamente tá jogando um futebol muito bom. Você tem times como o Atlético Mineiro, como o Corinthians, né, que tem elencos caros, não necessariamente jogando um ótimo futebol. Mas tirando o Cruzeiro dessa equação e fazendo uma análise um pouco mais conceitual, é possível ganhar um campeonato sem ter o melhor elenco? É claro que sim. Inclusive, se a gente observar bem qualidade das peças à disposição, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro há vários anos. E o Flamengo não ganhou o Campeonato Brasileiro nem em 2021, foi vencido pelo Atlético Mineiro, em 2022 foi vencido pelo Palmeiras. O Palmeiras tem um time muito bom? Tem um time muito bom. Elenco nem tanto. O elenco do Palmeiras, quando você olha as peças de reposição, não são jogadores muito brilhantes. E olhando para a nossa história, né, nas temporadas aí de pontos corridos que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, em 2003, quando começou o ano, alguém credenciava o Cruzeiro a ser campeão brasileiro? Não, né? O Cruzeiro foi se montando durante a temporada. No final do ano, todo mundo dizia que a gente tinha um elenco espetacular, um verdadeiro esquadrão, mas no início do ano não era o caso, né? O Cruzeiro ficou fora da Libertadores naquele ano, não tinha disputado a reta final do Brasileiro em 2002. É sempre bom lembrar que o Cruzeiro da final da Copa do Brasil de 2002, né, que é o segundo título da Tríplice Coroa, o meio-campo do Cruzeiro era Augusto Recife, Jardel e Wendel, 3 jogadores de base, e aí tinha o Alex como diferencial técnico e uma dupla de ataque muito boa, David e Aristizábal, sendo que o David sai no meio do campeonato, né? É vendido para o futebol europeu, depois o Cruzeiro traz Márcio Nobre, Alex Alves, Alex Dias e consegue repor bem essa saída, tá? Mas não era um time do Cruzeiro espetacular, o time de 2013 também não era o caso, tinha muitas apostas ali, mas apesar de toda a resenha que a gente faz pelo Cruzeiro estar nessa liderança provisória do Campeonato Brasileiro, não tem por que a gente se iludir e criar expectativas irrealistas, né? A gente tem que entender que cada ponto que a gente ganha é muito importante e o primeiro objetivo do Cruzeiro é se manter na Série A, é ultrapassar aqueles 45 pontos. A partir daí a gente busca vaga na Sul-Americana, conseguindo isso a gente pode tentar uma vaga na Libertadores. Título eu realmente acho completamente fora de cogitação, mas pensando no futuro, nos próximos anos, acho que o Cruzeiro poderá sim entrar na briga pelo título, mesmo não tendo uma arrecadação nem perto de um Flamengo que ultrapassa 1 bilhão. O Cruzeiro nunca chegou nem perto disso e dificilmente chegará um dia. Pedro Augusto Campos pergunta: com a ausência de Kaique por conta do Mundial, quem seria o reserva imediato do Marlon? Jussa, Wesley ou Bruno Rodrigues? Se olharmos para a base já, para Denilson. Pedro, obrigado pela pergunta. Olhando assim para o elenco do Cruzeiro imediatamente, nós de fato não temos outro lateral esquerdo no elenco principal. Acho que o primeiro substituto em caso de
de necessidade, seria o Matheus Jussa, tá? Justamente por ter essa facilidade de ser volante, zagueiro ou lateral. Acho que se o Pepa precisasse substituir o Marlon no próximo jogo, seria o Jussa o escolhido. O Reinaldo também já jogou como lateral esquerdo, acho que pode ser uma opção, obviamente, de um lateral mais defensivo, já que ele é zagueiro. Bruno Rodrigues e Wesley eu acho fora de cogitação, eles já foram utilizados como alas num esquema com 3 zagueiros, mas jogar como lateral é muito diferente, né? Teve até uma partida no Campeonato Mineiro que o Bruno Rodrigues terminou o jogo atuando como lateral esquerdo, mas foi uma coisa muito circunstancial. Até por ele ser um jogador muito importante no ataque, eu não vejo a menor hipótese assim dele jogar como lateral esquerdo. Você citou a base, né? O lateral esquerdo do Sub-20 do Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro não foi bem, mas o João Gabriel acabou de chegar ao Cruzeiro, emprestado pelo Retrô, então acho que a gente tem que dar um pouco mais de tempo para ele se adaptar, né? Antes de fazer uma avaliação. Mas hoje eu não considero ele uma opção para jogar no time principal do Cruzeiro. O Denilson, que está aqui emprestado, que é um ponta, um jogador mais ofensivo, ele tem formação como lateral esquerdo, ele poderia ser aproveitado ali. O Japa já foi utilizado como lateral esquerdo na base, mas eu não gosto dele por ali, acho que o lugar do Japa é no meio campo. E uma outra alternativa seria o Ítalo Isaac, né? O Ítalo, que é lateral direito de formação, jogou algumas partidas no Brasileiro Sub-20 no meio campo como volante, mas a Copa São Paulo ele jogou como lateral esquerdo, né? Um ala pela esquerda, muitas vezes caía por dentro, pode ser utilizado por ali em alguma eventualidade também, tá? Então eu diria que a ordem sucessória: Matheus Jussa, Reinaldo, Denilson, né, se você quiser um lateral mais ofensivo, e eventualmente até o Ítalo também pode jogar por ali, embora seja destro. E só pontuando sobre o Kaique, ele foi para a seleção sub-20, tomara que faça um excelente mundial, que o Brasil seja campeão. Eu não torço contra a seleção, especialmente em categorias de base, né, eu torço para que os meninos se deem bem na vida, que o Kaique vá, jogue bem, volte para nos ajudar ainda mais valorizado, e o Cruzeiro renovou o contrato dele essa semana, tá? O novo vínculo do Kaique vai até o final de 2025, teve um aumentinho também para aumentar o valor da multa rescisória. O Elon pergunta: tendo em vista que o Rossi, ex-Bahia, acaba de rescindir seu contrato na Arábia Saudita, ele seria uma boa solução para a ponta direita do Cruzeiro? O Elon, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Rossi seria uma solução para a ponta direita do Cruzeiro, mas eu acho que ele poderia ser uma boa opção, considerando que é um jogador que está livre no mercado. O Cruzeiro não precisaria gastar nada com a sua contratação, além, obviamente, do salário do jogador, das luvas, que eu imagino que ele ganha um salário importante. O Rossi completou recentemente 30 anos e estava jogando no Al Faisaly da Arábia Saudita. Nessa temporada 2022-23, ele jogou 23 partidas e marcou 8 gols pelo Al Faisaly. O Rossi é um atacante de muita velocidade, acho que a maioria deve se lembrar dele, jogando pelo Bahia, jogou pelo Vasco, ele apareceu bem, inclusive jogando na Chapecoense, teve passagem pelo futebol chinês. Mas tem um aspecto meio preocupante nesse jogador, para quem é um pouco supersticioso, porque o Rossi fazia parte do elenco do Bahia, que foi rebaixado em 2021. Aí ele deixou o Bahia, foi jogar no Al Faisaly da Arábia Saudita, e no meio do ano, quando terminou a temporada, o time dele foi rebaixado na Arábia Saudita também, por isso que nessa temporada agora ele estava jogando na segunda divisão. Eu acho ele um jogador interessante, habilidoso, vai pra cima, é muito rápido, só que a gente tem que lembrar que, querendo ou não, 1 ano e meio no futebol saudita muda um jogador, né? O ritmo competitivo lá é bem diferente, muito menos jogos. A segunda divisão da Arábia Saudita, convenhamos que não tem um nível técnico brilhante, e o Rossi não foi nada especial, né? Uma média de 1 gol a cada 3 partidas é boa para um ponta, mas não é sensacional. E a gente tem que observar a questão da janela de transferências. Ainda que o Rossi esteja livre no mercado, ele rescindiu o contrato com o seu clube em meados de abril, quando a janela de transferências aqui no Brasil já estava fechada, a janela de transferências internacionais. Sendo assim, ele só pode jogar por qualquer time aqui do futebol brasileiro a partir do dia 3 de julho, quando a janela for reaberta, tá? Ele até pode ser contratado antes disso, treinar, né, entrar em forma, trabalhar com os companheiros, mas jogar só a partir de julho. A ponta direita tem sido uma das posições em aberto nesse time do Cruzeiro, né? A gente teve o Wesley fazendo os 2 gols aí nesse último jogo, mas não fazendo uma partida brilhante. O Nicão não conseguiu se firmar, agora o Rafael Bilu machucou, ainda tem Daniel Júnior, ainda tem Stênio, tem garotos na base. Então, como eu imagino que a pedida salarial do Rossi seja muito alta, nesse momento não é
é um nome que eu traria, tá? Mas eu não descartaria também, eu acho que o Rossi é um jogador interessante, mas eu não o trato como solução, eu trataria como opção mesmo. Rafael Mafra pergunta: Emerson, não testamos os jovens no Mineiro esse ano. Sendo assim, não seria melhor emprestá-los a times do interior ao invés de ficarem parados ou disputando copinha? Rafael, obrigado pela pergunta. Realmente foi uma lástima o Cruzeiro não ter utilizado devidamente a categoria de base no Campeonato Mineiro, né, que acabou sendo desperdiçado. Só que você citou aí emprestá-los a times do interior. A grande maioria dos times do interior do Brasil não tem calendário no segundo semestre. Eles só jogam o campeonato estadual, acabou o estadual, acabou o ano, só volta ano que vem. Então muitos clubes realmente não têm o que jogar no segundo semestre. Olhando para a base, você tem um calendário de base, o Cruzeiro já caiu no Brasileiro Sub-20, infelizmente, mas tem ainda pela frente a Copa do Brasil Sub-20 e o Campeonato Mineiro da categoria. Não é o nível competitivo mais interessante, mas pelo menos eles estarão jogando. E a grande maioria dos jogadores da base do Cruzeiro, eles têm uma idade mais jovem, né, de 19 anos para baixo, pouquíssimos estão no último ano de base, como é o caso do Denilson, por exemplo. O Denilson, até por ser um jogador que está emprestado com opção de compra, eu acho que seria interessante o Cruzeiro observar esse garoto no profissional nessa temporada para tomar a decisão se compra ou não, justamente porque ano que vem ele não joga mais pela base, ou ele joga no profissional ou ele tem que jogar em outro clube, tá? Então acho que o Cruzeiro precisa sim observar um pouco mais esses jogadores, mas não acho que empréstimos para qualquer lugar seriam interessantes. Raramente o cara tem uma estrutura boa para se desenvolver. Agora, se pintar uma oportunidade legal num time de Série B, de Série C, até de Série D de Campeonato Brasileiro, dependendo do clube, às vezes vale a pena emprestar. Agora, emprestar para jogar Copa Paulista, por exemplo, não é interessante, velho, sabe? Você tem que botar o cara para jogar num nível competitivo, ou então você deixa aqui observando de perto o desenvolvimento do atleta. O Pedro Trindade pergunta: na Europa e Argentina vemos os estádios sempre cheios. Seria viável o Cruzeiro aderir a uma política de vender ingressos anuais com um pacote disponibilizado para o torcedor adquirir as entradas para todos os jogos como mandante na temporada? Pedro, obrigado pela pergunta. Essa lógica aí que você está citando, né, o carnê de temporada, o season ticket, enfim, essa coisa de você pagar um valor para ter acesso a todos os ingressos do time na temporada, é o que o Cruzeiro tinha até a última temporada através do que a gente chamava de sócio cativo, que você pagava um valor mensal, quer dizer, se você quisesse pagar tudo de uma vez, você podia também, mas normalmente você dividia esse valor durante todo o ano e você tinha acesso a todos os jogos do Cruzeiro como mandante, bastava fazer ali garantir a sua cadeira, né? Você precisava entrar no site e confirmar a sua presença no jogo, era só isso. O programa de sócio do futebol do Cruzeiro, que nasce lá em 2009 inclusive, ele é desse jeito, tá? Você tem o ingresso garantido para todos os jogos do clube como mandante na temporada. Só que aí o que foi se vendo durante o tempo? Que você teria uma limitação. Qual é a limitação? O tamanho do estádio. Então nessa temporada o Cruzeiro, na verdade na última temporada o Cruzeiro já aboliu essa categoria de sócio cativa, só que manteve para quem tinha essa categoria um último ano. E agora para 2023 acabou, não tem mais esse benefício, essa categoria, e eu acho que deveria existir, tá? Eu realmente acho que o modelo de sócio que o Cruzeiro tem hoje, que você paga uma assinatura e ainda tem que comprar o ingresso posteriormente, ainda que você tenha desconto no valor do ingresso, é muito ruim. Eu preferia o modelo que você paga um valor mensal e aí tem o seu lugar garantido em todos os jogos, basta confirmar a sua presença. Eu acho que tem que ter essa categoria. O problema é que já deu para entender, se o Cruzeiro voltar com essa categoria, eles vão colocar esse preço bem mais alto. O Danilo Santos pergunta: como anda a vida do Thiago e dos outros jovens que saíram na gestão do Ronaldo? Adriano, Paulo e Companhia Limitada. Tão bem? Algum ainda pode render um caraminguá pro Cruzeiro? Danilo, obrigado pela pergunta. Todos esses jovens que deixaram o Cruzeiro recentemente, eles ainda podem render, porque eu não tô lembrado aqui de nenhum que o Cruzeiro não tenha mantido que seja uma pequena fatia do percentual, né? Então eu vou falar especificamente dos 3 nomes que você citou. O Thiago tá jogando no Ludogorets da Bulgária e tá fazendo uma temporada muito boa, tá? Em 47 jogos até o momento, ele tem 17 gols marcados e 10 assistências
assistências. E o interessante é que o Thiago foi reserva do time em boa parte da última temporada, né? E ele só se firmou como titular mesmo depois da Copa do Mundo, agora já em 2023. Tá fazendo um ano muito bom. Recentemente o Ludogorets jogou contra o CSKA, num jogo decisivo pela liderança fora de casa, e o time dele ganhou por 1-0 fora de casa com um gol do Thiago, e com essa vitória eles assumiram a liderança do campeonato búlgaro. Inclusive nesse domingo eles vão jogar. O Thiago está jogando muito bem, o Cruzeiro tem um percentual desse jogador, mas é importante a gente aguardar a divulgação do balanço, né? Porque quando o Cruzeiro divulga o balanço, ele normalmente bota lá qual o percentual que o Cruzeiro tem de cada atleta. Isso vale para o Thiago, para o Adriano, para o Paulo e para todos os outros. O balanço ainda não foi divulgado com esses dados. O Paulo Eduardo não tá bem. Ele deixou o Cruzeiro e foi para o Santa Clara de Portugal, e ele tem 10 jogos pelo clube até o momento, apenas 7 no Campeonato Português, e a última partida foi no dia 19 de fevereiro. E foi uma partida meio traumática porque o Paulo entrou no final do jogo e num dos primeiros lances ele acabou fazendo um gol contra. Num lance que ele chegou para afastar a bola, o goleiro foi defender e acabou que foi todo mundo para dentro do gol. Inclusive a bola foi um gol contra, uma derrota do Santa Clara, que inclusive está na lanterna do Campeonato Português. Eles ganharam nesse final de semana, encerrando um jejum de 21 jogos sem vitória. Já o Adriano, que também está no Santa Clara, tem jogado regularmente. Em 32 jogos até o momento, ele tem um gol e uma assistência. E como eu citei, o Santa Clara está muito mal, provavelmente vai ser rebaixado no Campeonato Português. Eles têm 3 jogos pela frente e precisam, assim, de uma campanha quase perfeita para conseguir pegar uma vaga de playoff, tentar se salvar. A situação é muito complicada. Mas o Adriano tem sido um dos poucos jogadores a se salvar no time, tá? Ele tem sido um dos menos piores lá no Santa Clara. E como eu disse, é complicado a gente falar dos percentuais que o Cruzeiro tem de cada jogador, porque jornalistas sempre apuram, anunciam alguma coisa, mas com o balanço que a gente tem uma informação oficial, né? Mas o Cruzeiro tem um percentual do Paulo e do Adriano. No caso do Paulo, eu sei que tem aquela cláusula que quando ele fizer um certo número de jogos no Campeonato Português, aí o Cruzeiro recebe uma grana, acho que é 1,5 milhão de euros, né? Pode entrar um dinheiro importante por isso, mas nesse momento ele não tem jogado por lá. Eu torço muito para que ele possa se recuperar. E por fim, o Nathan Cardoso pergunta: se um dia você receber uma proposta boa de alguma emissora, você deixaria o canal de lado se eles pedissem exclusividade? Nathan, obrigado pela pergunta. Vamos deixar bem claro que eu nunca recebi proposta nenhuma de alguma emissora, tá? Nem proposta ruim, muito menos proposta boa. Com relação a abandonar o canal, se alguém quiser me contratar em algum momento, vai ser pelo que eu faço aqui no canal, porque acha que eu faço um bom trabalho. Então não faria sentido eu abandonar o canal 6x1. Eu não trato isso aqui como um trampolim para receber uma proposta de emprego em uma emissora. Não é o caso. Eu gosto muito de produzir os vídeos da forma independente que eu faço, de ter esse contato direto com vocês. Não tô pretendendo mudar isso, tá? Acho que tem muita coisa pra gente evoluir, pra gente melhorar aqui no canal ainda. Então, assim, se receber uma boa proposta, eu posso trabalhar em alguma emissora? Eventualmente até é possível, mas já adianto que tem que ser uma proposta boa. Que se for pra ganhar mal, irmão, eu prefiro ganhar mal fazendo o que eu quiser. Não fecho porta pra nada, de vez em quando participo lá na Band, inclusive quando me convidam, né? Acho que vai ser mais difícil me convidar depois de eu ter feito uma certa piadinha que os atleticanos não gostaram. Mas enfim, gente, vida que segue. Esse negócio de usar o canal pra ter uma chance na televisão, em algum momento isso passou pela minha cabeça, lá no início, quando eu tava começando. Hoje isso realmente não é um plano, até porque eu sei que as empresas de comunicação não pagam bem jornalistas, tá? Então isso aí não passa pela minha cabeça, eu tô bem sossegado pra fazer meu trampo e vamos embora. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!